tentou aplicar o Feng Shui aí na sua casa e sentiu que nada mudou? Até que as coisas começaram a andar, mas aí você percebeu que muita coisa não fluiu da forma como você esperava. A energia continua pesada, o dinheiro que não vem, o sono que continua estável e prejudicando aí a sua noite de sono e a sua saúde. Eu já vi muita gente frustrada porque aplicou tudo certinho, mas não teve o resultado esperado. Nunca acredite que foi por o pior, tá? Mesmo não tendo os resultados como deveria, você fez o seu melhor e a energia deu uma circulada aí na sua casa e você entendeu um pouquinho do processo. Mas calma, eu tô aqui para te ajudar e eu vou nesse vídeo falar 7 erros que você pode ter cometido aí na sua casa e eu também já cometi na minha quando iniciei a aplicação do Feng Shui aqui na minha casa e na minha vida. Claro, vou falar também sobre como aplicar de uma forma certa, de uma forma correta, para que esse Feng Shui, essa terapia de ambientes que você está aplicando na sua casa, a partir desse vídeo, vai ser uma forma de você trazer boas energias, boas vibrações e uma transformação real no seu ambiente. Então fica comigo nesse vídeo que vamos destrinchar esses 7 erros que muitas vezes você pode estar cometendo, mas que não está dando resultado aí na sua casa. Eu sou a Cristiane, sou terapeuta dos ambientes e ajudo você a ter um ambiente harmonioso, uma vida harmoniosa. Primeira coisa que você pode estar fazendo aí que seja um erro que você pode estar cometendo, acreditar que existem curas mágicas sem entender por quê. Eu imagino que você gosta de pesquisar sobre esse assunto, por isso que você está nesse vídeo. Me vai pincelando aí, vai pegando as curas mágicas, um espelhinho aqui, um sapinho, um elefante virado para a porta, um sapinho lá, um baguá, e no fim você não entende por que você coloca todos esses adornos, faz todas essas curas mágicas na sua casa e não está tendo resultado. Então, a dica é: entenda o porquê e se faz sentido essa cura que a gente chama, né? Só para contextualizar, o Feng Shui, ele trabalha com curas. Então, imagina, nós temos uma casa, um corpo vivo, certo? E nesse corpo vivo, precisa de alguns ajustes e são as curas que a gente chama. O Feng Shui, ele é a acupuntura da casa. Então, com a acupuntura tem as agulhas que a gente vai colocando no nosso corpo, para quem já conhece a acupuntura, né? Já fez esse processo de acupuntura, sabe o que eu estou falando. Então, a gente faz as curas, a gente faz as ativações, porque muitas vezes a situação na sua casa, os cômodos da sua casa, em algumas situações mesmo, é preciso fazer algumas ativações. Por quê? Porque a gente trabalha, né? Quando você trabalha com o Feng Shui, com a terapia de ambientes, você traz a fluidez. E às vezes energia estagnada é energia que empaca. E aquele cômodo, aquela área. Se você entenda o porquê, se você tem que colocar um baguá, se você tem que colocar um cristal, um espelho bem direcionado, áreas faltantes, entenda o porquê e veja principalmente se faz sentido para você. Porque às vezes, e eu já cometi esse erro, às vezes ter alguma coisa, um adorno que a gente chama, fazer uma ativação com alguma coisa, colocar na sua casa só por colocar, já vira decoração e não um objeto de cura e de transformação aí, de ativação. Erro número 2, foco só na estética. Sabe quando você vê aquele sofá maravilhoso e ele não cabe muito aí na sua casa, aquela coisa da proporção. Então, preste atenção, se você está só olhando a estética, talvez ela não funcione para o Feng Shui, para a parte energética, porque entenda, o Feng Shui, a gente está cuidando da parte energética, do que envolve tudo aquilo que a gente não vê. Então presta atenção nesses móveis, nesses itens que você vai colocar só por estética. Às vezes umas coisas que estão muito na moda, né, na área de decoração, não necessariamente é útil ou é item de ativação no Feng Shui. Então presta atenção no que você coloca na sua casa. Um erro assim muito clássico são aqueles sofás gigantes que você coloca na sua sala. A sala é pequena, tá
tá estorvando aí, né? Tá bloqueando a passagem, mas você tem aquele móvel porque a influencer tem na casa dela, que é uma casa muito maior que pode ser provavelmente aqui a sua, ou que está na moda, preste atenção. Às vezes também funciona isso muito para o fogão cooktop, aqueles que não tem chama. A chama do fogão é onde atrai a prosperidade. Então, se você tem aquele cooktop, aquela bancada cooktop maravilhosa, ok, esteticamente está perfeita, mas preste atenção, que não é uma cura de Feng Shui. Então, não adianta você querer falar que, eu coloquei, né, como existe uma cura muito famosa e realmente funciona, no meu ponto de vista, que é o fogão ao lado da pia. O fogão ao lado da pia, quando ele é um fogão cooktop ao lado da pia, realmente ele não vai funcionar, ele vai estar esteticamente, se você colocar uma madeira, você pode fazer a cura que você quiser. Porque aquele cooktop que não tem chama, que ele é por indução, ele não é um bom fogão em termos energéticos, mas aí vai de você acreditar, da sua estética, enfim, do que você quer trazer para sua casa. Mas entenda que ele não é um fogão auspicioso, que a gente chama, ele não vai trazer a cura da prosperidade quando você traz a chama do fogão aí para sua cozinha, para sua casa. Erro número 3. Não observar a iluminação natural. Errar na iluminação. As casas que pegam geralmente o sol na parte da manhã é uma casa auspiciosa, é uma casa que tem essa energia da luz do sol. Então, é importante que você tenha essa luz solar, ou pode ser até mesmo uma iluminação artificial, porque às vezes muitos casos, por conta de outras edificações, de outros prédios, a sua casa não receba tanto a luz solar durante o dia, nem principalmente durante a manhã. Então, é interessante você ter uma boa iluminação em ambientes mais escuros. Como que é isso, né? Principalmente corredor, somente aquele hallzinho, geralmente hall de entrada de apartamentos, eles são mais escuros, mesmo que seja o apartamento seja pequeno. Então, colocar geralmente uma iluminação quente, que a gente chama, aquela iluminação mais amarela, que vai trazer aí essa iluminação, essa luz que a gente tanto precisa. Caso você não tenha, então, essa opção também, né, do sol, uma outra opção para você aproximar, trazer o sol para dentro da sua casa, mesmo que ele não bata diretamente aí nos cômodos, né? Principalmente nos quartos, que eu acho bem importante, você pode trazer um espelho. Então, coloca um espelho bem posicionado onde você consiga refletir, porque o espelho, ele é o reflexo. Esse também é um dos erros aí que eu vou falar. É o reflexo. Então, traga a luz solar para dentro da sua casa, a luz natural para dentro da sua casa, com as janelas um pouco mais abertas, com esse espelho que possa refletir a luz, né, a luz externa para dentro da sua casa, ou simplesmente essa iluminação artificial. Porta da entrada esquecida. Esse é um clássico, né? A gente faz todo o movimento, aquelas curas, as ativações dentro de casa. Então, cuida da cozinha, né, do fogão entre a pia, cuida do banheiro, que muitas vezes é dito como vilão aqui da nossa casa, cuida do nosso quarto, mas esquece da porta principal. A porta principal, ela tem que ser uma porta convidativa. E aí vai um dos erros que a gente comete, colocar cristal, baguá, aquele adorno de baguá, colocar cristal facetado pendurado e colocar planta. Isso funciona desde que você entenda. Então, assim, que você acredite. A porta principal da sua casa, ela deve ser usada, sim. Por quê? Porque é a porta principal, é da onde você está entrando e você é o seu maior convidado, a sua melhor visita. Ela deve ter, sim, algo de proteção, mas ela tem que ter algo de proteção que faça sentido para você. Então, se para mim, aquele adorno de baguá, vou deixar as imagens aqui, aquele adorno de baguá que você coloca em cima da porta de entrada da sua casa, fizer sentido como proteção, fizer sentido como parte da aplicação do Feng Shui, coloque.
tem um resultado maravilhoso. Mas se não tiver resultado, se não tiver significado para você e de repente aquela imagem do Espírito Santo, sabe aquela pomba bonita que é bem famosa, ou algo, aquele olho grego, aqueles adornos que represente a proteção para você, coloque na porta de entrada da sua casa. Porque isso vai trazer a sensação de proteção, não só a sensação, como também vai trazer uma proteção. Uma boa iluminação, um tapete convidativo, um tapete bonito, faz parte aí de harmonizar o ambiente, principalmente a porta da entrada. Então, não ignore a porta da entrada. Eu digo porta de entrada se você mora num prédio ou se você mora numa casa. O portão, né? Eu tô olhando para cá porque o portão da minha casa é justamente onde eu tô olhando. Um portão arrumado, funcionando, a porta funcionando. Então vale a pena você se atentar a isso e não simplesmente a colocar um adorno que não vai fazer sentido com proteção para você, que é a verdadeira função de colocar um objeto de proteção na sua casa. Lembre-se, um erro também muito comum que as pessoas fazem é as cores, colocar as cores sem noção, assim. Antes de falar sobre as cores sem noção, eu vou contar uma história sobre a minha história. Eu iniciei os estudos, a aplicação do Feng Shui na minha casa há 26 anos, 27 anos atrás. Comecei a aplicar, por isso que eu tô falando desses erros, porque eu cometi vários desses erros aqui que eu estou relatando para você. Era tudo muito oculto, né? Então era um misticismo, era uma coisa assim que você não sabia exatamente o que tinha que fazer. Então a minha casa, em alguns momentos, ela virou uma loja chinesa, porque assim eu pendurava tudo que eu lia e eram livros, não tinha essa coisa de internet, de YouTube, eram livros. Então você pegava os livros, tinha duas mestras maravilhosas que duas delas elas ainda fazem vídeos, elas estão com escolas separadas, mas eu bebi da fonte das fundadoras do Feng Shui que estudaram o Feng Shui e trouxeram aqui para o Brasil. Então era muito comum você pendurar cristal facetado, baguá. Eu lembro que entre o fogão e a pia você pendurava uns adornos de metal e cristal facetado no banheiro, mas enfim, começou a não fazer sentido para mim e eu vi muitas coisas acontecendo. Embora esses erros que eu esteja falando para você são erros que a gente comete ao aplicar o Feng Shui, mas de qualquer forma, você aplicando mesmo sem saber, né? Você aplicando mesmo sem a intenção, mesmo trazendo aí meio que um formato um pouco errôneo, dizemos assim, um pouco mais na empolgação e menos na intenção, as situações elas melhoram, a energia da sua casa melhora. Então assim, não é um erro que você vai cometer que vai acontecer algo de ruim na sua vida, que lógico, o que tiver que acontecer a gente vai passar, mas preste atenção, porque assim, você fazendo de uma forma, intencionando as coisas, trazendo de uma forma energética, com intenção, com sentimento, com conhecimento, as coisas fluem melhor e principalmente energeticamente, como a gente está falando, porque o Feng Shui é uma filosofia. É uma qualidade, é uma filosofia de vida. Então, não sai correndo, né, fazendo as coisas. E vamos ao erro aí que eu falei, que é das cores, as cores sem noção. As cores, elas têm energias. Até vou fazer um vídeo aqui para o canal, porque as cores, elas têm a vibração delas. Então, as cores quentes, elas têm uma determinada vibração e as cores frias têm outra determinada vibração. Se você colocar cores muito quentes em um ambiente onde existe um agito, muito provavelmente você vai estar agitando mais esse ambiente. Se você colocar cores frias em ambientes que as pessoas estão apáticas, que as pessoas estão doentes, provavelmente essa doença, essa situação apática vai tornar ainda mais intensificar. Então, por isso que eu falo de cores sem noção. E também sem noção mesmo, você colocar um vermelhão, nada contra a cor vermelha, eu acho o máximo, mas você colocar exageradamente, cores exageradas, tanto no vermelho como no preto, no azul, realmente vai trazer aí alguma situação que não é favorável para a sua intenção ou para melhorar o seu ambiente. E o erro número 7 é achar que o Feng Shui
aplicou lá, aplicou o baguá na planta baixa da sua casa, fez as modificações, fez as aplicações aí e tá tudo certo. Vida que segue, o resto da vida eu vou ter o Feng Shui aplicado na minha casa. Vai funcionar? Sim, porque a sua casa vai estar harmonizada. Só que entenda que a nossa vida é cíclica, que o universo, né, que o planeta é cíclico. Por exemplo, a gente está agora no inverno, nós estamos aqui, eu estou gravando esse vídeo em julho, é o inverno, aqui para o hemisfério sul. Mas daqui uns meses nós vamos estar no verão. E as energias, as situações das estações, a situação dos cíclicos também mudam. Por exemplo, uma casa onde hoje existem crianças, mas daqui uns anos as crianças crescerão, então serão adolescentes. Onde hoje existem adultos com mais idade, daqui a pouco serão adultos idosos. Então são fases, sabe? Aquelas fases da nossa vida. Hoje eu trabalho como CLT, por exemplo, e daqui uns anos eu posso trabalhar como home office. Hoje eu trabalho como home office, daqui uns anos eu posso trabalhar externamente. Então a casa e as nossas vidas são cíclicas. Então a gente deve observar, não dá para você aplicar o Feng Shui e simplesmente achar que a vida está resolvida. Não, você tem que fazer a manutenção. Por isso que é importante você fazer a manutenção, você entender o que você está aplicando, você propriamente aplicar o baguá na sua casa, você propriamente fazer as curas da sua casa. Eu sugiro que você comece a entender como aplicar o Feng Shui na sua casa. E aproveitando, eu vou deixar um link aqui, porque vou lançar um curso, mas não é um curso de Feng Shui normal, não, é uma mentoria, é um acompanhamento. Então eu vou deixar um link do formulário de aplicação para ver quem tem interesse e eu lançar aí, me empolgar e fazer essa mentoria. Imagino que nesse momento você já saiba, então, que existe alguns errinhos aí, alguns fatores que você deve observar antes de aplicar o Feng Shui na sua casa. Volta lá, vai no link desse vídeo que eu coloquei como aplicar o baguá e faz uma retrospectiva aí do que você já fez de errado, e o que você pode fazer para melhorar. E me conta, deixa aqui nos comentários se você gosta desse assunto, se você já aplicou alguma vez Feng Shui, já deu alguma coisa que você realmente não entendeu ou se fica confusa com alguma coisa. Preencha aí o formulário se você gosta, tem intenção de fazer um curso, uma mentoria sobre Feng Shui. Abraços fraternos e até o próximo vídeo. E vamos lá, vamos evitar esses erros aí para a gente ter uma casa harmônica e uma vida também. Abraços, tchau!